Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Meu Filho é Border, e agora? Aqui exclusiva da comunidade B. O objetivo dessa série é dar suporte e orientação, né, para você que tem um filho ou filha que é borderline, então é para familiares, né, de alguém que tem borderline. Então essa frase do título, né, ela é muito nesse sentido, né? Muitas vezes você descobre que o seu filho tem borderline através de um diagnóstico, quando vai pesquisar informações, né, vê muita coisa ruim, né, muita coisa negativa que se tem perpetuado, né, pelo estigma do transtorno. Mas eu estou aqui para dizer a vocês que não é bem assim, que a gente tem algumas características, alguns sintomas que trazem prejuízo, é claro, para a pessoa que tem borderline, mas é possível trabalhar isso, é possível organizar em terapia, treinar habilidades, e a pessoa pode ter uma vida saudável, equilibrada, com relacionamentos saudáveis também. Então, hoje essa série vai trazer ferramentas práticas para você conseguir ajudar o seu filho que tem borderline. Fica comigo por aqui. Então, pessoal, para a gente conseguir ajudar, né, a pessoa que tem borderline, primeiro a gente precisa compreender de fato o transtorno de personalidade borderline. Vamos começar pelo básico, né, explorando ali como isso afeta comportamentos, quais caminhos que existem de tratamento. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês isso nesse episódio número 1 da série Meu Filho é Border. E agora, tá bom? Qualquer dúvida que tiverem, tem espaço para comentários aqui no vídeo, pode deixar seu comentário. Lembrando que cada comentário vale pontuação no teu ranking. Os melhores ranqueados vão ter uma mentoria, vão ter um sorteio de uma mentoria individual comigo todos os meses aqui na comunidade B, tá bom? Então assim, pais e familiares, fiquem à vontade, o espaço é nosso aqui e a ideia é contribuir cada vez mais, então fiquem à vontade para participar também nos comentários. Eu queria começar falando para vocês, né, o que é de fato borderline, tá? Então assim, a gente tem alguns critérios, né, que o DSM leva em conta, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, né? São critérios diagnósticos, mas eu peguei aqui os principais pontos, né, que caracterizam o transtorno, que mais traz prejuízo para quem tem borderline. Claro que individualmente cada um vai ter uma necessidade, uma dificuldade, mas eu estou falando aqui de forma geral, é a característica de quem tem o transtorno. Tá bom? Começando aqui por um percentual, né, maior que eu coloco para instabilidade emocional. Então é aquela questão de mudanças rápidas e intensas de humor, com reações emocionais desproporcionais aos estímulos. Então é reagir de forma muito intensa a uma situação, tá? É a explosão de raiva, questões de tristeza profunda, choro, né, isolamento, tudo isso é fruto de uma instabilidade emocional. É a capacidade da pessoa responder a uma situação. Então responde de forma muito impulsiva, de forma muito intensa. Isso a gente está falando por uma questão biológica que existe no borderline, né? Então é uma falta de capacidade do cérebro do borderline, né, de fazer o filtro das emoções. Então tudo é muito intenso. Então isso biologicamente está comprovado já que existe essa alteração. Na terapia, o que se faz é trabalhar habilidades para conseguir moldar, de certa forma, né, modular o cérebro e ele consiga reagir de forma diferente aos estímulos. Então, através de neuroplasticidade, o cérebro vai criando ali ferramentas para conseguir reagir de forma mais equilibrada e menos intensa às situações. Outro ponto muito importante que acontece ali em tem borderline, né, característica, é o medo do abandono, que é aquele temor constante de ser rejeitado ou abandonado por pessoas próximas. Isso pode ser um namorado, uma namorada, pode ser até mesmo vocês, familiares, né? Ele tem um medo que você abandone, que você não possa mais contar contigo. Então isso faz com que o borderline tenha algumas atitudes. Por exemplo, o medo do abandono pode fazer com que a pessoa termine uma relação com o namorado. Então assim, antes de eu ser abandonado, eu vou abandonar, porque eu imagino que a dor de ser abandonado vai ser muito grande. Então eu prefiro eu abandonar. Então é um medo constante de abandono. Por uma questão ali da personalidade ter sido desenvolvida com insegurança, baixa autoestima, tem uma dificuldade também em autoconhecimento, ele não conhece todas as suas características, tudo que faz mal de verdade a ele, né? Então é uma dificuldade de lidar consigo mesmo, crise de identidade que acontece. Então isso faz com que a autoestima vá diminuindo e ele se sinta inferior muitas vezes dentro do relacionamento e surge esse medo, né? Meu parceiro vai me abandonar. Então antes disso eu quero terminar o relacionamento. Então comportamentos de autossabotagem geralmente acontecem e são muito frequentes, né? Outro ponto aí que vocês que convivem, né, com alguém com borderline já sabem, mas é impulsividade. Então ações precipitadas sem considerar consequências, com gastos
gastos excessivos ou comportamentos de risco. E aí a gente está falando sobre compulsões. Muito comum também compulsão alimentar. Temos uma série especial dentro da comunidade B que fala sobre isso, sobre a questão de compulsão alimentar. Essa série está sendo lançada aqui. Se você está assistindo essa série no lançamento, essa série vai ser lançada em breve. Se você está assistindo um mês depois, já vai estar ela disponível no nosso catálogo também. Vai ter uma série falando sobre compulsão alimentar no borderline. Esses estímulos externos, eles acabam afetando muito o borderline. Então, a impulsividade faz com que se envolva em comportamentos de risco, como alta velocidade, gastos excessivos com produtos que não precisa, jogos de azar, comportamentos sexuais também que podem trazer prejuízo, sem prevenção. Então, a impulsividade está muito presente. Então, quando a impulsividade está muito presente, as coisas acontecem sem ter um filtro racional. E aí, na terapia, se trabalha muito isso, trazer esse filtro, identificar quais são os riscos, quais são os gatilhos, quais são os valores que são importantes, né? Que isso tudo é uma construção de base. E aí, depois, com o tempo, ele vai pegando essas habilidades, vai treinando habilidades para lidar com essas situações. Outra característica comum ao borderline são as relações instáveis. Então, relacionamentos intensos marcados por extremos de idealização e desvalorização. Aquele sentimento 880, né, que se fala. A pessoa uma hora ama muito, outra hora odeia muito. Então, é muito porque o borderline tem esse senso de idealização. Idealiza o parceiro como algo perfeito, né, muito positivo, e qualquer coisinha que aconteça, ele acaba se frustrando e acontece essa desvalorização, que é odiar a pessoa, é a pior pessoa do mundo. Um outro ponto muito importante que a gente pode perceber no borderline é a autoimagem distorcida. Então, a percepção instável sobre si mesmo, com dúvidas sobre identidade e valores pessoais. Por isso que dentro da DBT a gente trabalha com a questão de definir valores. A gente ajuda muito isso em terapia. Temos aqui também uma série que é Buscando o Propósito, onde eu falo sobre identificar quais são teus valores, quais são tuas metas e objetivos e teu propósito. O que você faz que faz sentido você fazer, faz sentido você acordar todos os dias para trabalhar, para estudar. O que te movimenta, né? Isso é o teu propósito. A transformação que te faz sentido para ti. Então, trabalhar valores é muito importante, porque mexe com um senso de identidade. Quando a gente define nossos valores, a gente cria a base para a nossa identidade. Valores são pontos inegociáveis. Então, se são inegociáveis em uma relação, eu não vou me envolver a ponto de criar uma dependência emocional, né? Porque eu não tenho valores compatíveis. Então, isso é muito importante que a gente observe, né? Essa autoimagem distorcida é muito comum que aconteça, e na terapia a gente trabalha muito isso também. Outro ponto comum que talvez vocês tenham percebido, já tenham vivenciado, é o comportamento autodestrutivo. Então, atitudes que trazem, né, dano a si mesmo, incluindo a automutilação e comportamento suicida. Aqui eu tô falando assim, né, pessoal? Automutilação, vocês já sabem, se convive com alguém que tem borderline, talvez já tenha acontecido. Não é em todas as pessoas que têm borderline que isso acontece, mas a dor emocional faz com que a pessoa chegue ao ponto de se automutilar. Cortar, né, cortes superficiais, se machucar, para de certa forma aliviar a dor que está sentindo. Então, assim, existem estudos que mostram a percepção de dor do borderline é diferente quando está sob um estresse emocional. A pessoa, ela, ao se cortar, ela não sente dor, ela sente um alívio da dor emocional. E o foco da distração, o foco do cérebro, do pensamento, vai para dor física, para dor do corte, que faz com que alivie a dor emocional que está muito intensa, uma tristeza ou raiva. Então isso é esquecido por um tempo, é uma distração, digamos assim, que gera conforto. Comportamento suicida, a gente vê casos de, né, muito tempo que a pessoa conviveu com um transtorno, não trate e começa a se isolar. Isso pode gerar sintomas que são outras comorbidades, como a depressão e a ansiedade, né, que se não tratadas também podem gerar comportamentos suicidas, né, do tipo, eu não quero mais existir, eu não aguento mais viver aqui, né? Então isso, quando acontece, que a gente chama assim de uma ideação suicida, quando a pessoa diz, eu quero cometer suicídio, vou fazer isso de tal forma, estou pensando em fazer mês que vem. Isso é uma ideação suicida. Ela sabe como, ela sabe onde, ela sabe como qual ferramenta ela vai utilizar, quando ela vai fazer. Então ela já tem tudo certo, né? E aí que a gente precisa intervir quando acontecem esses casos. Então esse é um comportamento mais delicado que precisa de uma atenção séria. Se você está passando com isso com seu filho, busque ajuda, busque um profissional que possa lhe ajudar, né, para que não aconteça, né, obviamente ali a execução do que ele está pensando, tá? Então busque ajuda se seu filho já manifestou isso de alguma forma, seja com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, seja com atendimento em plano de saúde, emergência, né, o que você puder fazer aí para intervir vai ajudar muito, e se mostrar sempre presente, né, se já tem esse pensamento, se mostre presente ali para que ele não se sinta sozinho, que aos poucos na terapia ele vai mudando esse pensamento nessa ideação suicida. E aí aquela pergunta, né, pessoal? Por que meu filho age assim? Então, alguns pontos aqui que
que são bem importantes. A gente está falando de hipersensibilidade emocional, então reações intensas a estímulos emocionais pequenos. Então seu filho pode reagir fortemente a situações que parecem insignificantes para os outros. Isso vocês já devem ter percebido, né? Isso é uma coisa que caracteriza muito borderline. A intensidade emocional, ela é muito intensa. Então, quando você percebe seu filho sofrendo, está sofrendo muito, ele afeta tanto o mental quanto o físico. Então, muitas pessoas têm manifestações físicas do tipo de contorcer, né? Contorcimento muscular, aperta muito a mão, a mandíbula, né? Que é tipo bruxismo, assim, aperta muito a mandíbula. Sinal de ansiedade, está relacionado à intensidade emocional também. E coisas físicas também, como, por exemplo, coração acelerado, a pessoa muitas vezes apresenta feridas na pele por uma questão de estresse, né? Então, tudo isso em função da intensidade emocional. E o teu filho também age assim porque existe aí uma recuperação lenta em relação ao equilíbrio emocional. A pessoa sentiu raiva, né? Se ele sentiu raiva, a raiva ela fica muito intensa. Para ela recuperar o equilíbrio depois, é muito mais tempo do que uma pessoa que não tem o transtorno. Então, entenda que é um ciclo mais duradouro, né? A raiva vem e ela fica, só que depois a gente tem como se fosse um eletrocardiograma, né? Vem aquele pico de raiva, subiu lá em cima, e aí depois desce de forma aguda. E se a gente tem uma raiva, depois a gente desce para uma tristeza, uma depressão. Isso fica muito tempo, pode ficar 2, 3 dias a pessoa ainda envolvida em algo que falou nesse momento de raiva, um sentimento de culpa, né? E tudo isso acontece de forma muito lenta. Esse desequilíbrio é o que traz prejuízo, né? Essa questão do sofrimento que o borderline fala muito. Sofro muito, porque em momentos de raiva eu explodo. Ali, ok, eu verei minha energia que eu estava sentindo, mas toda a consequência que isso tem depois. Você ofendeu alguém, você xingou alguém, né? Você se sente culpado por ter falado alguma coisa por teus pais, por teu namorado. Então, essa questão é que pega muito o border, né? Esse sofrimento é muito em relação a isso. Sobre esse momento a gente se sente culpado por ser assim, por ter feito algo que machucou uma pessoa que ele amava. No caso, pode ser você que é pai, mãe, pode ser um namorado, algum amigo, né? Ele sente muito a dor com muita intensidade depois. Comportamentos compensatórios, então atitudes impulsivas para aliviar sofrimento interno, como forma de escape da dor emocional constante. Então, por exemplo, muito comum, tatuagem, querer fazer um esporte radical, né? Isso é atitude assim para aliviar o sofrimento interno, né? A pessoa quer fazer alguma coisa para sair dali, distrair um pouco a mente. Isso acontece muito. Então, muitas vezes assim, meu filho quer pintar o cabelo, quer colocar um piercing, quer fazer um negócio diferente. Então, ok, é uma coisa da personalidade dele, mas uma forma de entender isso também é a questão emocional. Quanto que tem de emoções envolvidas ali como forma de compensar algo que está sentindo. Então, isso em terapia também é trabalhado para tentar entender esse lado do borderline. Então, a desregulação emocional é central no borderline. Isso eu coloquei ali embaixo. Seu filho experimenta emoções amplificadas, tem dificuldade em processá-las. O medo do abandono e a autoimagem instável geram comportamentos desafiadores. Então, tudo isso é uma tentativa de lidar com uma dor emocional intensa e constante. É tudo muito forte. Então, assim, todos mostram que é de 7 a 10 vezes mais intensidade emocional que um borderline sente no momento de dor, no momento de sofrimento. Então, é muita diferença, né? Então, não é um drama, não é frescura, não é pessoas fazendo de vítima, realmente ele está sentindo isso. E aqui, né, pra gente finalizar esse primeiro episódio, eu queria trazer para vocês aquela grande pergunta, né, que muitos me perguntam assim, é possível melhorar? Sim, é claro, é possível melhorar. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que tem como melhorar. Terapia comportamental dialética, né, que é o padrão ouro hoje considerado cientificamente para tratamento de borderline. Na terapia, ele vai treinar algumas habilidades. O cérebro vai mudar por neuroplasticidade, vai reagir de forma diferente às emoções. Isso faz com que a pessoa consiga a regulação emocional, que é uma das principais dificuldades do borderline hoje, né, essa questão da regulação emocional. Então, a DBT, que é a terapia comportamental dialética, ela combina estratégias de aceitação e mudança. Aceitar algumas coisas e mudar outras coisas do seu dia a dia, da sua rotina e coisas que ele precisa fazer. A pessoa vai entender que mais do que buscar validação, buscar ajuda, os outros ajudarem nesse processo, ela precisa mudar também em alguns pontos. E aí entra a questão do treinamento de habilidades que a gente tem na DBT. Tratamento medicamentoso, pessoal. Não existe medicação específica para borderline. Várias vezes isso. Não existe medicação específica para borderline. Mas, com o tempo, a pessoa não sendo tratada, ela desenvolve outras comorbidades, como ansiedade e impulsividade. Isso não é do transtorno, porém, ele é uma comorbidade que gera a partir do não tratamento do transtorno. Só ficou anos ali sem tratar, vai gerar ansiedade, depressão, e isso a medicação hoje pode ajudar, tá? Então o psiquiatra pode orientar nesse sentido aí. Mas a borderline em si é tratado em terapia, porque é um transtorno de personalidade, tá bom? Não é um transtorno de humor. Consegue com medicação conseguir alterar. Terapia familiar, então, é essencial para construir, né, para criar um ambiente validante e estabelecer limites saudáveis. Quando eu falo em terapia familiar, eu tô falando assim, né? No meu caso, eu sempre faço terapia com borderline. Em algum momento eu trago algum familiar para participar. Pai, mãe, namorado. Porque é importante que o ambiente onde a pessoa esteja seja validante. Não adianta ficar 1 hora por
semana na terapia e o resto da semana está em um ambiente que está invalidando, que está dizendo que é bobagem, que ela não sente nada e tudo mais. Então, quando eu digo terapia familiar, é importante que os familiares entendam também o quanto precisam ajudar. E precisam também da terapia individual, né, para conseguir estabelecer limites com o borderline. Porque também é importante para o tratamento do borderline estabelecer limites. Não só é importante para quem tem borderline, esses limites, mas para você mesmo. Então, se você convive com um filho borderline, você sabe quanto que a pessoa demanda de esforço, de tempo, de energia. Mas você também tem a sua energia, você também tem as suas coisas para fazer. Então, na terapia, você vai aprender a estabelecer esses limites pessoais para não adoecer com o tempo, né? Então, precisa se cuidar também para poder cuidar do seu filho por um tempo. E o último ponto que eu trago para vocês aqui, apoio consistente. Então, paciência e compreensão familiares são fundamentais para a recuperação a longo prazo, tá bom, pessoal? A recuperação é um processo gradual, tá? Mas persistência, né, com o apoio dos familiares e a pessoa com o transtorno querendo, a mudança acontece. E ela acontece assim, demora quanto tempo? Depende muito do paciente, da situação que ele está e tudo mais, mas tendo um esforço do paciente, ele querendo mesmo entrar no processo, a mudança acontece aos olhos dos outros, né, de forma até muito rápida, tá? Porque é mudança de comportamento que gera novas atitudes, gera novo posicionamento, limite, você consegue entender suas emoções, então você vai perceber o quanto você consegue melhorar sua comunicação com os outros, e isso vai ter resultado na tua vida prática como um todo, tá? A regulação emocional não é um objetivo que diz assim, vamos chegar lá na regulação emocional, pronto, consegui, agora deu. Não, é um equilíbrio, você vai conseguir e vai estar sempre mantendo, né? Assim como qualquer pessoa que não tem o transtorno, você está sempre mantendo a tua regulação emocional. No caso do borderline é a mesma coisa, a gente vai trabalhar para chegar nesse equilíbrio, quando chegar na regulação a gente vai manter depois, tá? Então, esse primeiro episódio, a ideia era essa, falar um pouco do transtorno, deixar tudo mais claro, dizer que tem tratamento, e é possível, é um dos tratamentos hoje que tem mais validade científica para tratamento de borderline, para tratamento de transtornos, né, que é a terapia comportamental dialética. Então, tem muita pesquisa mostrando o quanto que é importante, e a DBT traz muitas ferramentas para o borderline. Então, ela vai ajudar no dia a dia com ferramenta, com instruções. Sai de lá sempre com um manual, com uma coisa para fazer, uma atividade, ele vai se movimentar, se coloca em movimento. Então, por isso que a terapia comportamental dialética funciona bastante, certo? Deixem nos comentários qualquer dúvida que tiverem sobre esse episódio, perguntem mesmo, assim, esse espaço para vocês perguntarem, tá, pessoal? Curtam o episódio, comentem, eu tô sempre aqui interagindo e sempre respondendo vocês também, tá bom? Até o nosso próximo episódio.